Tô online. Online. Tamo na área. E aí, pessoal? Tô esperando. Eu vou acompanhar aqui. Uma água. Quero uma aguinha, porque a boca... Vamos ver se fica melhor. Qual o horário que vocês preferem? Na verdade, vocês decidiram, né? Vocês optaram por esse horário. Então, vocês pedem e a gente ajeita tudo pra vocês. Eu tô acompanhando aqui. Façam certinho aí se tá... O áudio tá ok, o vídeo tá ok. Ô, Ju, fecha a porta aqui, Ju! Na aguinha. Tá tudo ok aí? Ah, o copo tava bem na frente. Já vieram aqui me xingar. Vamos ver. Pessoal entrando. Isso aí. Hoje eu quero falar sobre um fato que mudou a minha vida profissional. Na verdade, eu quero compartilhar com vocês. Vocês sabem que tudo que eu venho falando aqui, tudo que eu venho trazendo é aquilo que eu tenho vivido. E na semana passada da live, acho que tinha entrado também um RPV, que eu lembro que eu compartilhei aqui com vocês. Hoje, de novo, fui no banco para encaminhar a liberação de um RPV. Às vezes, tem alguns processos que a gente consegue pedir o TED automático, né? E aí não precisa nem ir no banco, é tudo feito automático. Às vezes a gente precisa ir no banco. Então, hoje eu fui fazer essa liberação de um processo lá do Maranhão. Então, eu gosto muito quando eu venho falar pra vocês daquilo que eu realmente estou vivendo. Que eu venho aqui compartilhar com vocês aquilo que realmente acontece na minha vida. Eu jamais conseguiria falar de qualquer utopia aqui, né? Não é do meu perfil, quem me conhece sabe. Então hoje, de novo, eu tô aqui. Se vocês me seguem, acompanham aí os meus stories, vocês viram que eu postei, até tava lá no banco e postei. Então eu quero trazer aqui, compartilhar como que eu alcanço esses objetivos, né? Como é que eu chego nesses clientes, como é que eu cheguei aqui, quais foram os fatos, né? Foram uma sequência de coisas que me fizeram chegar até aqui, mas tem uma coisa que eu quero trazer aqui pra vocês, que é muito importante, e nós, como advogadas, a gente esquece completamente dessa área, de desenvolver essa área na nossa vida profissional, né? Então, eu quero trazer aqui pra vocês. Um monte de gente aí, vão compartilhando. Manda ali no aviãozinho pra colega, pra amiga, pra aquela mamãe que tá desencorajada de advogar, pra aquela colega que fala que tá cansada da profissão. Ajudem as colegas. Gente, juntas nós somos mais fortes. Não olhe pra colega como uma concorrente que vai dividir o cliente. Olha como uma impulsionadora. Olhem como uma ajudadora mesmo. Quando a gente se une nesse objetivo, a gente fica muito mais forte. Então, hoje eu fiz uma postagem e foi falando, até justamente quero trazer um pouco sobre isso também, né? Quando o cliente ele nos contrata, ele não quer saber se a gente é pós-graduado, se a gente tem mestrado, se a gente tem doutorado. Esses títulos são super legais. Eles são legais, mas eles são legais para colocar na parede, pra gente inflar mais o ego que o advogado já tem, né? Mas na prática, gente, ele não nos traz cliente. Essa é a verdadeira realidade. O primeiro fato que me fez chegar até aqui foi a escolha do previdenciário. Mas deixa eu contar aqui uma coisa pra vocês. Quando eu fui fazer uma pós em direito previdenciário, eu tinha ainda o escritório físico e eu não imaginava atuar no previdenciário.
E não foi a pós que me impulsionou para atuar no previdenciário. Não pensem que foi a pós. Eu aprendi pouquíssima coisa na pós. Eu não aprendi quase nada, assim, de verdade. E era uma pós presencial. Todo sábado eu ia pra pós. Eu fui aprender o previdenciário na prática e com cursinhos. Curso de intensivo, extensivo, prática. Isso me ensinou a trabalhar no direito previdenciário. Não foi a pós. Então, é legal a gente estar sempre se atualizando, se aprimorando, mas a gente tem que cuidar o conteúdo que a gente consome. A gente precisa selecionar o conteúdo que a gente consome e ver se isso realmente vai nos trazer benefícios na prática ou simplesmente vai nos trazer mais um risquinho na parede lá do nosso diploma. Então, isso que a gente tem que ter bem aberto na nossa cabeça. Mas o fato que realmente mudou a minha trajetória profissional foi a gente aplicar uma versão de advogada empreendedora. E eu tive, né, eu sempre falo isso, né, que eu tive o meu marido que a gente uniu isso, né, ele sempre foi empreendedor, empresário, e aí ele trouxe a prática do empreendedorismo, ele trouxe a prática de uma empresa para dentro da minha área, e aí a gente conseguiu, então, unir essas duas coisas e fazer com que o meu escritório realmente fosse rentável. Ele conseguiu fazer com que eu realmente fosse plena na minha vida profissional, atuando naquilo que eu amo e ganhando de uma forma considerável. Então a gente conseguiu fazer isso, mas eu sei que não é todo mundo que tem esse impulso, que não é todo mundo que tem esse incentivo. E na maioria dos casos não tem, né? Então eu quero ser essa pessoa na tua vida. Eu quero poder te ajudar a também alcançar os teus sonhos e objetivos. E te trazer na prática o que a gente realmente faz. O que eu realmente faço para ter esses clientes. Então, eu falo muito isso, né? E a gente precisa ter isso muito bem delineado, assim, que nós não aprendemos a gerenciar o nosso escritório. Seja ele físico, online, enfim, a gente não sabe fazer isso. A gente não sabe fazer isso. Eu não sabia e provavelmente vocês não aprenderam isso. Na faculdade a gente não aprende absolutamente nada sobre gestão, né? Mas na prática é necessário para que a gente consiga desenvolver o nosso escritório, a nossa profissão. Então, eu precisei sair do meu mundinho de atuação de uma região super limitada e determinada, aonde eu precisava me deslocar de carro, aonde eu precisava de uma demanda muito maior de tempo de trabalho do que propriamente para a resolução dos conflitos dos meus clientes. Eu precisei desconstruir essa crença limitante de uma atuação em um território limitadérrimo que é aqui na minha cidade. E fui então pro digital, fui então pro online, e aí, como eu falei no início da live, né, hoje fui encaminhar aqui na minha cidade, tá, na Caixa Econômica aqui da minha cidade, um RPV para eu estar sacando pro cliente, porque eu recebo e aí transfiro imediatamente pros clientes, assim que cai na minha conta, eu já transfiro pro cliente, mas cai na minha conta, de um cliente lá do Maranhão. Então, quando que eu pensava que eu fosse conseguir fazer isso? E aí, como é que eu vou gerenciar esses meus clientes? Ou como é que eu vou gerenciar 25 contratos por mês? Que nos últimos 3 meses a nossa meta tem sido 25 contratos. E graças a Deus a gente tem alcançado essa meta, a gente tem batido essa meta todos os meses. Mas como é que eu vou gerenciar esses contratos, esses clientes todos, se eu não tiver uma gestão do meu escritório, né? Se eu não tiver essa visão empreendedora, eu não vou conseguir, eu vou me perder. Então a gente precisa organizar a base do nosso escritório. E a gente não aprende isso, a gente não consegue fazer isso na prática, né? A gente até se desorganiza algumas vezes. Gente, eu saio e dou uma olhadinha aqui porque eu tô com uma telinha aqui acompanhando vocês. Pra ver quem tá aqui, pra ver quem tá online, enfim. Então a gente precisa dessa organização e a gente não faz isso, né, na prática, ou não fazia. E agora eu tô aqui justamente para colocar isso em prática. Eu lembro que
da época que eu tinha o escritório, que eu atuava ali, né? Uma das situações assim mais desgastantes e chatas, né? Eu nunca tive problema com nenhum colega. Se algum colega teve problema comigo, eu não sei, porque eu nunca me desentendi com nenhum colega. Sempre me dei super bem com a maioria dos colegas, assim. Tive uma proximidade bacana. Mas tem alguns colegas que o que acontece? A gente... tu defende um direito, tu defende um ponto de vista, e ele vai defender daqui um pouco interesses profissionais, né? De conflitos profissionais. E aí o colega já te olha com a cara feia, já te encontra um lugar, já não te trata da mesma forma. Acontece isso, né? A gente sabe que isso acontece. E no mundo digital, gente, a área que eu trabalho, que eu sou apaixonada, que vocês vão... Se você não gosta do direito previdenciário, você permanecer aí me assistindo, você vai se apaixonar pelo direito previdenciário. Porque assim, ó, é maravilhoso. Gente, direito previdenciário é vida. É vida. Os clientes são legais, eles são gente boa, eles ficam extremamente realizados porque a gente consegue os benefícios para eles, então eles ficam extremamente gratos pelo que a gente faz. Eles não ficam enchendo o saco o tempo todo. O processo federal, ele é muito mais rápido, ele é todo online. Então, assim, direito previdenciário é vida. E sem falar que a gente são muitos advogados, né, do INSS, então a gente acaba que não tem muito contato, enfim, o colega vai lá, faz o trabalho dele, a gente faz o nosso, tá tudo certo. Então, é muito mais leve tudo isso, faz com que a gente atue de uma forma muito mais leve. E aí o colega aqui, o vizinho, não fica achando, tá ali, a gente tá disputando o mesmo cliente, ou a gente tá disputando o nome da cidade, ou a gente tá, quem é o melhor advogado da cidade, quem é... Outro dia eu participei de uma reunião, e não vou citar muito aqui pra, né, vão mais ou menos saber, mas participei de uma reunião, a gente tem que contratar um advogado para uma determinada área, né, um grupo que eu faço parte, tem que ser aquela banca de advogados aqui da cidade, porque tem mais advogados que não sei o quê, mas tem outra colega que é tão boa quanto, porque ela, não, mas lá tem uma, gente, pelo amor de Deus, sabe, eu me desprendi de tudo isso, eu não preciso, hoje o que vale realmente são os RPVs que caem na minha conta, são os clientes que todos os dias me mandam mensagem me agradecendo, os benefícios concedidos, as sentenças procedentes. Então assim, eu não me preocupo mais se eu tenho uma banca de advogados, eu nem faço questão de ter um escritório gigantesco. E até esse é um dos motivos de eu estar vindo aqui compartilhar tanto com vocês. Eu poderia, ao invés de estar fechando 25 contratos, eu estou fechando 75 contratos. Eu ia precisar de mais uma colega, eu ia precisar de mais gente trabalhando comigo, mas eu gosto de trabalhar, eu gosto de cuidar dos meus processos. Então, eu coloco uma demanda que eu consigo gerir. Eu e a Ju, né? Então, mas eu não vejo os meus colegas como concorrentes, os meus colegas também não veem. Então, isso fica muito mais fácil da gente se desenrolar, da gente atuar na nossa profissão. E também nesse meio digital, a gente consegue chegar em lugares... Gente, quando que eu ia ter um cliente lá do Maranhão? Como hoje. Quando que eu ia ter vários clientes lá no Rio de Janeiro? Em Santa Catarina? Então, essa possibilidade que o direito digital me deu foi transformadora. Mas eu só consegui fazer tudo isso porque eu coloquei em prática toda uma visão de empreendedorismo. Eu coloquei em prática uma visão de crescimento realmente. Olha, eu vejo o meu escritório realmente como uma empresa. O meu escritório, ele é uma empresa. Eu tenho os meus clientes, eu tenho as minhas demandas, eu tenho as minhas gestões. Então eu preciso tratar o meu escritório como uma empresa. Qual é a minha meta mensal? Qual é a sua meta mensal? Quantos contratos você pretende fechar esse mês? Quantos contratos você já fechou esse mês? Me conta. Qual é a sua meta de salário?
É óbvio, gente, quando eu falo aqui um salário, não são todos os meses que vão entrar ali, né? 50 mil, 20 mil, mas só que o mês vai entrar 60. Em outro mês, pode ser que entre 5, pode ser que entre 3, mas no outro entre 50. E aí é onde está a importância da gestão para que a gente possa realmente colocar em prática o modelo de uma empresa realmente para a gente conseguir se manter. Porque o direito, ele é assim. Ele é um mês dá, outro mês pode ser que não dê tanto, outro mês vai dar e a gente precisa se organizar. Então a gente tem essa possibilidade de forma totalmente online, né? Só que a gente precisa colocar em prática todas essas gestões aí desde o começo da nossa jornada ao fim. E eu aprendi isso, gente, com 7 anos de profissão. Porque desde 2019 que eu tenho já trabalhado dessa forma, né? E me organizado dessa forma. Mas eu trabalhei 7 anos assim. E por isso que eu tô aqui, pra te ajudar. Você não precisa ficar 7 anos da sua vida. E não fica, gente, não fica. Coloque em prática o que eu tenho compartilhado com vocês. Pega cada pontinho aqui, realmente coloque em prática. Que eu já passei por uma trajetória. É justamente isso que eu venho compartilhar, para que você não passe pelo que eu já passei. Pula já um monte de etapa. Eu sempre gostei de rede social, assim. Sempre fui de postar, e quando na época do escritório, assim, eu já postava bastante coisa, postava que tava num fórum, tava no outro fórum, tava numa audiência, tava em outra audiência, então sempre fui de postar. Mas claro que cada vez mais a gente tá crescendo nas redes sociais, assim, né, como um meio de comunicação, né, cada vez mais. Antes, eu não lembro se tinha vídeo. Não sei quando que começaram os vídeos no Instagram. Eu lembro que eu não fazia muito vídeo, era mais foto, assim. Porque a gente é meio travado pra fazer vídeo, né? Depois que a gente destrava, é uma beleza, assim. Hoje eu me sinto super à vontade de verdade na frente das câmeras, assim. E a gente começou com um canal de família. E bem legal, até a gente compartilhava bastante coisa no canal de família. A gente compartilha, na verdade, um canal de família de viagem. E aí, então, E aí eu me destravei ali, enfim. Então agora pra mim é super tranquilo e eu gosto. É uma coisa que eu gosto de estar aqui falando, compartilhando, enfim. Mas eu só consigo compartilhar aquilo que eu realmente vivo. Então, esse grande fato, né, que me fez chegar até aqui, que mudou a minha vida profissional, foi eu ter essa visão, colocar em prática, trazer essa visão de empreendedorismo para dentro do direito. A gente não pode só pensar que o nosso título de advogada, o nosso título de pós-graduada, de mestrado, de doutorado, ela vai nos trazer cliente. Gente, isso é utopia. Se você ficar presa aos seus títulos, você vai ficar com os títulos e sem clientes. Então, você precisa trazer para a sua realidade, para a sua vida, o empreendedorismo. Você precisa ver o seu escritório como uma empresa. É isso que você precisa fazer para que você tenha cliente. Eu fico tentando olhar aqui, né? E meio que me atrapalha, assim, né? Essa parte eu ainda preciso aprender, gente, porque eu quero tentar acompanhar aqui, mas acho que tem um delayzinho. E aí fica toda hora entrando, né? Meus muitos seguidores. Aqui, ó. O meu mega ultra super assessor tá aqui dizendo pra eu respirar, pra eu ler e responder. Tá bom, deixa eu ler aqui então. Ó, é possível trabalhar somente com previdenciário? Claro que é possível a gente trabalhar com qualquer área do direito. A gente precisa nos direcionar. Hoje eu atuo somente no previdenciário. Todos os meus clientes novos
são direito previdenciário. Eu ainda tenho alguns processos que eu atuo, mas que já são antigos. Hoje eu não fecho mais contrato que não seja previdenciário. Quando abre as vagas da mentoria? Gente, então a gente tá... por enquanto a gente não tem vagas mais para mentoria, né? Mas a gente está preparando um curso para trazer para vocês. A gente vai trazer mais novidades sobre isso, porque muita gente tem realmente pedido. E eu comecei a fazer essas lives porque muita gente me pede quando eu comecei a postar as fotos e, enfim, as pessoas começaram a me chamar no direct, as colegas, assim, mamães, advogadas, e começaram a compartilhar a vida, enfim. Então, isso tem me impulsionado e me direcionado para colocar em prática tudo isso. É preciso fazer algum curso de gestão ou empreendedorismo? Sim, se você não tem ninguém que possa te auxiliar, eu nunca fiz nenhum curso de empreendedorismo, mas eu tive o meu marido, que como ele tinha toda uma visão empresarial, toda uma visão empreendedora, a gente somou a minha área, então deu muito certo tudo isso. Agora, eu não teria nenhum curso para indicar sobre isso, porque o direito, ele é muito específico, então a gente teria que pesquisar um curso que tu pudesse realmente trazer na prática coisas para o escritório. Então até eu posso trazer mais conteúdo aqui, acho que é super interessante, mais conteúdo sobre o empreendedorismo no escritório de advocacia. E vou fazer isso para estar compartilhando mais com vocês. Mas é fundamental sim a gente fazer um curso sobre isso. Só que a gente tem que pesquisar bem para ver se vai encaixar no nosso ramo. Então, a minha carteira de clientes, né? Fazem 3 meses que a nossa meta mensal são 25 novos contratos. Então, fazem 3 meses, tá? Antes eu não sei de cabeça dizer, mas os 3 últimos meses a nossa meta são 25 contratos e a gente tem fechado 25 contratos nos 3 últimos meses, e esse mês também está se encaminhando aí para 25 contratos. Eu acho que a gente já tem 18 ou 19 contratos nesse mês. Então, e aí vai somando, né? Tem os processos que vão finalizando, os clientes novos que vão chegando. Graças a Deus a gente está atingindo o nosso objetivo, e aí são contratos tanto judiciais como administrativos. Como eu atuo no previdenciário, eu atuo na esfera administrativa e judicial. Então, esse é mais ou menos o meu número de contratos por mês. Tem mais 150 clientes ativos em menos de um ano. A gente tem mais de 150 clientes ativos, com certeza. Posso fazer uma live com mais informações sobre os nossos clientes ativos, né? Na verdade, até uma postagem, de repente, a gente trazendo ali os dados. Mas a gente com certeza tem mais de 150 clientes ativos. Somando aí, então, administrativo e judicial, é bem mais, atuando a nível nacional, né? Então, imagina, né, quando que... Eu sei que tem advogados bem-sucedidos nas suas cidades, né, mas imagina a gente ter 150 clientes ativos, assim, no ano, dentro de uma região tão pequena, né. Então, a gente ter essa possibilidade de atuar a nível nacional nos abre muitas portas. Você atua somente online? Somente online. Todos os meus clientes são online. E é claro, aparece, né, uma indicação daqui, uma indicação, não vou deixar de atender o cliente, né? Mas mesmo esses clientes que são da minha região, eu trabalho com eles de forma online. Eles também fazem toda a documentação de forma online. É tudo online, mesmo que seja aqui da minha região. Então, claro que chega alguém assim mais perto, mas é tudo online. Vamos lá, gente, mandem perguntinhas que eu tô gostando aí dessa interação. Como o cliente de outro estado faz para assinar os documentos? Então, a gente tem um sistema, né, a assinatura digital, que é diferente do certificado digital, tá?
E o cliente assina pelo celular mesmo, a gente manda ali, né, pra ele. Ele vai assinar com o dedinho dele pelo celular dele mesmo. Às vezes o cliente tem mais dificuldade, enfim, aí ele vai ter que procurar um lugar para imprimir. E aí a gente auxilia, diz pra ele como é que ele pode fazer, né? A gente vai numa lan house, a gente manda pra lan house, ele imprime, assina e nos manda foto. Mas na maioria dos casos o cliente mesmo assina, um vizinho ajuda, ele assina tudo de forma online. E é bem tranquilo. No início, gente, quando eu comecei em 2019, eu tive problemas com alguns juízes que não quiseram aceitar essa assinatura. Aí a gente agravava, a gente recorria das decisões e agora tá muito mais tranquilo, todos os lugares, a gente não tem tido mais problema. Só tem que ser uma certificadora confiável e que preenche os requisitos da legislação. Mas fora isso, é bem legal, é tudo certo e a gente não encontra nenhum tipo de problema. Como passar segurança ao cliente sendo de forma online? Então, gente, isso foi uma coisa que quando eu fui pro online, era uma coisa que o meu marido me impulsionava muito, só que eu ficava pensando, eu digo, como é que o cliente vai me dar a documentação pelo celular? Como é que o cliente vai me passar as informações? Como é que eu vou atuar para esse cliente de forma online? Eu preciso que o cliente esteja na minha frente, como é que ele vai confiar em mim? Essa foi uma grande crença limitante que eu tive que romper, que eu tive que quebrar para chegar onde eu tô. Então, é muito da gente desenvolver uma conversa com o cliente. A gente vai desenvolver essa conversa com o cliente. Muitas vezes a gente vai fazer uma chamada de vídeo com o cliente. Eu faço questão das minhas redes sociais, né, de ser bem ativa nas redes sociais também, para que se o cliente quiser, se algum vizinho, enfim, ele tenha acesso às redes sociais. E eu nunca tive problema, assim, ó, nunca tive problema do cliente desconfiar ou do cliente não ser resistente, enfim. E até porque, assim, né, eu não cobro no início do processo, a gente só cobra no final do processo. Como eu atuo no direito previdenciário, o cliente vai ganhar, então ele vai me pagar. Então é super tranquilo, eu não cobro nada para entrar com o processo. Então para o cliente ele não vai ter nenhum prejuízo. É claro que, né, os documentos, enfim, que ele vai ter que passar, mas é muito tranquilo, nunca tive problema e sempre tento ser a mais transparente possível. Eu nunca falo pro cliente que ele já vai, que ele tem o direito, que vai. Não, a gente precisa analisar o seu caso, a gente precisa entender qual é a sua realidade, entender o seu direito e ver o que a gente pode fazer no seu caso específico. Bom, gente, então eu acho que era isso. Acho que era isso. Muito feliz com as interações de vocês hoje. Vou aprendendo aqui a ficar falando, né, e respondendo as perguntinhas. Se desprendam das crenças limitantes. A gente precisa entender que o nosso escritório, que a nossa vida profissional é uma empresa. A gente precisa pensar como uma empresa, a gente precisa juntar toda uma gestão, gestão financeira, gestão de processos, gestão de pessoas, para que a gente consiga alcançar os nossos sonhos e objetivos. Dê um print aí, marca a coleguinha aqui. Vou fazer uma posezinha. Me marca aí. E até a próxima. Quarta-feira que vem tem mais. Eu vou postar aqui mais sobre o horário que vocês preferem. E a gente vai conversando durante essa semana. E participem mais, porque eu amei essa interação com vocês. Beijo, até a próxima.